Amém e amém. Glória a Deus. Então eu quero agora compartilhar com os irmãos a respeito de uma passagem na Palavra de Deus em que nós, o corpo de exceção, na verdade, esteve lendo o livro de Apocalipse. E Apocalipse, é um livro assim, cheio de enigmas, cheio de coisas assim que nos fazem assim ficarmos perplexos. Então, eu me deparei com algo que tem a ver tudo com o culto de oração. Na verdade, essa passagem é conhecida também de muitos irmãos, e eu fui tentar buscar, o livro de Apocalipse é sempre meio complexo, de você entrar ali e desvendar, ter o discernimento de alguma coisa. Eu quero que vocês abram a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 5, e nós vamos vamos ler do versículo 1, eu vou lendo os versículos e citando os versículos que a gente vai passar a ler. Não vou ler o capítulo 5 todo não, mesmo porque o tempo que eu tenho, por ser um culto gravado, é menor ainda do que o presencial. Bom, o capítulo 5 de Apocalipse, o versículo 1, nós vamos ver aí a narrativa de algo maravilhoso. Mas eu só vou ler para a gente entrar no contexto. Eu vou buscar estar falando só de 2 versículos mais adiante. Mas para nós entrarmos no contexto de algo que vai acontecer no final de todas as coisas, onde o apóstolo João teve a visão de muitas coisas que se relacionavam ao fim de todas as coisas. Capítulo 5, versículo 1 diz assim: o apóstolo João diz: eu vi na destra do que estava sentado sobre o trono, ou seja, à direita daquele que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Esse que estava sentado sobre o trono, o próprio Deus. E à sua direita, um livro escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Versículo 2: e vi um anjo forte, bradando com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Um anjo se levanta e faz essa pergunta com grande voz. Versículo 3 diz: e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Que livro é esse, hein? Maravilha. Coisas de Apocalipse mesmo. E aí, versículo 4 diz: e eu quem? João, que viu todas essas coisas, estando lá presente também, eu chorava muito. Então João apóstolo, chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Então João chorava porque não apareceu ninguém para abrir o livro. E o versículo 5 diz: e disse-me um dos anciãos, que estavam também presente nesse grande acontecimento, disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Glória a Deus. Quem estava falando o ancião estava falando de Jesus. Porque Jesus, ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, João chorava, preocupado, e agora, quem poderá abrir? Quem pode? Não tem ninguém. Ele chorava muito e o ancião chega para ele: não chore. Glória a Deus. Quando tudo parece estar perdido, não chore. O Senhor Jesus, Ele é a providência divina para todo o nosso ser. Amém? Nunca se desespere. Jesus é a nossa esperança. Mas vamos seguir em frente.
Vamos pular agora para o versículo 7. E veio, Jesus e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. É aí que eu quero chegar. Aleluia. Então, o Senhor Jesus tomou o livro, que estava à destra do trono, e os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se. Então, a partir do momento que Jesus toma o livro, não sei se você pode imaginar isso, o Senhor Jesus, vestido com aquelas vestes resplandecentes, ele vai, pega aquele livro, e quando ele apanha o livro, põe o livro nas mãos, todos que estavam ali se prostram diante de Jesus, diante da sua glória, diante do seu resplendor, porque só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e de toda adoração. Só Ele, Jesus Cristo. Então, eles se prostram diante do Cordeiro, que é Jesus, e tendo todos eles harpas, Você imagina assim aquela harpa bonitona, assim de ouro, assim, aquelas cordas de ouro, assim, e eles tocando aquelas harpas, aquela música enchendo ali o ambiente, aquela coisa extraordinária, aquele efeito poderoso que a música promove. Imagine lá em cima. E agora eu quero chamar a atenção, e aí que eu quero que vocês prestem atenção. Além das harpas, eles tinham salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. O que são salvas de ouro? Salva de ouro era um compartimento, que se usava. Hoje a gente pode até ver que existe isso por aí. Era um compartimento onde se colocava ali aquelas essências para queimar o incenso. E lá ele viu essas salvas de ouro nas mãos dos anciãos, cheias de incenso. Agora, que incenso é esse? Aí ele disse: esse incenso são as orações dos santos. Amados, aí eu fico pensando assim, e eu quero que você pense comigo. Esse incenso são as orações dos santos. Puxa, as orações dos santos, como pode ser isso? Como pode ser o incenso, as orações dos santos? E aí eu fui tentando descobrir isso. Olha, amados, e primeiro, o que o Senhor ministrou no meu coração é que quão é importante as nossas orações. Quão importante é nós orarmos. Quão importante é nós clamarmos, quão importante é nós intercedermos, quão importante, amado, é nós termos os nossos devocionais de oração, de busca, de falar com o nosso Pai Celestial. Porque se diante daquele evento que estava acontecendo ali, ninguém poderia abrir o livro. Então Jesus aparece, só Ele é digno. E Ele pega aquele livro, quando Ele toca no livro, pega em suas mãos, todas as pessoas se curvam, se prostram diante dEle. E aí aqueles anciãos com suas harpas louvando, eles têm em suas mãos também uma salva de ouro, que era onde colocava as especiarias do incenso. E aquele incenso ali, como que enchendo também o local. E daí então ele diz que o incenso são as orações dos santos. Amados, se aquele incenso representa as orações dos santos, ele está querendo mostrar aqui para mim e para você que as nossas orações são de extrema importância diante de Deus. As nossas orações, amados, não são só palavras jogadas ao ar, não. O Senhor está atento. O Senhor está atento ao seu clamor. O Senhor está atento à sua oração. Não pense que a sua oração são meras palavras, não. O Senhor, nosso Pai Celestial, tem elas como algo de extrema importância, tanto sim que estava lá. Então, logo de saída, sabe, isso me faz entender que nós devemos dar muito mais importância à oração,
nós devemos buscar mais a Deus em oração. E repare como é uma das coisas que mais nós negligenciamos. Nós mais negligenciamos é isso, a leitura e a oração. E a oração nesse contexto aqui nos faz entender que é algo extremamente importante. Que o Espírito Santo de Deus testifique isso agora no seu coração, como testificou no meu. Se ela estava presente, eu vou repetir isso, se ela estava presente lá, é porque as nossas orações são importantes para Deus. Amém? Agora tem outra passagem mais para frente, em Apocalipse capítulo 8, nós vamos ver de novo ele falando sobre esse incenso que é as orações dos santos. Deixa eu ver. Aqui, ó, capítulo 8, versículo 3 em diante. Diz assim: e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar. Isso é João ali, né? Como espectador de todas essas coisas. O anjo se pôs diante do altar, tendo um incensário de ouro, que é o mesmo que as salvas de ouro. E foi-lhe dado muito incenso. E o incenso, a gente viu lá, que o incenso é as orações dos santos. Para o pôr com as orações dos santos, de todos os santos, sobre o altar de ouro, que está diante do trono. Versículo 4 diz: e a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Mais uma vez, Apocalipse mostrando a grande importância que tem as nossas orações, amados. É como se as nossas orações fossem assim, gravadas, né? E está lá diante do altar do Senhor. É como se as nossas orações tivessem assim, todas assim compactadas num só lugar, para que o Senhor contemple o nosso clamor, o Senhor contemple as nossas orações, e ao tempo dele, Ele realize aquilo que é determinado. Aleluia! Agora, por que incenso? Aí eu me arremeti lá para o Antigo Testamento. Eu estava até conversando com o irmão, hoje mesmo, a respeito disso. E aí vi lá que Deus instruindo a Moisés, que o sacerdote deveria, todos os dias, levar o incensário e interceder pelo povo, pela manhã e ao anoitecer. Olha aí, o Senhor desde lá de trás, amado, talvez eles não tivessem noção que era um simples ritual, uma coisa assim que foi Deus que fez, mandou, então a gente vai fazer. Mas eles não tinham noção, desde lá já estava representando as orações, todas as nossas orações. Isso é maravilhoso. E veja, é como que, olha, a dica: 2 vezes ao dia. 2 vezes ao dia você já está de bom tamanho. Como que, no mínimo, ore de manhã e ao anoitecer. Por que ao anoitecer? Porque naquela época, anoitecia, a pessoa dormia cedo. É mesmo que o pessoal do interior aqui, né? Que o pessoal do interior dorme cedo. Ou seja, ore 2 vezes, de manhã e antes de dormir. E isso nós já temos até assim, né, ideia de que muita gente já faz isso, sem até entendimento de que naquela época já era feito assim, como um simbolismo. O sacerdote, todos os dias, fazia essas orações de manhã e ao anoitecer, e entrava queimando o incenso. É uma alegoria, não é que a gente vai queimar incenso hoje não, pelo amor de Deus. É uma alegoria, simboliza as nossas orações, os nossos clamores. Então naquela época se fazia isso. A gente está chamando a atenção dos detalhes que Deus chamou e disse a Moisés que ele deveria fazer aquele incenso com 3 essências, né? Tem nomes esquisitos que não vou entrar no mérito agora aqui, para não ser também extenso. E que essas 3 especiarias eram exclusivas, exclusivas para
o incensário no lugar santo, não era nem no lugar santo dos santos, no lugar santo que queimava aquele incenso, e o sacerdote fazia as suas orações e intercessões pelo povo. Então, simbolizando assim que as coisas de Deus, amado, são coisas especiais, e Deus ainda chama a atenção de Moisés lá atrás, dizendo: olha, essas três essências para fazer o incenso será de uso exclusivo para o tabernáculo. E aí chama a atenção: e quem pegar elas e queimar em sua casa ou para si mesmo será extirpado. Ou seja, por que Deus é esse? Não, Deus estava querendo chamar Moisés e dizer: as minhas coisas são as minhas coisas, eu quero desse jeito, é dessa forma, mostrando assim que não é de qualquer jeito, amado, não é do nosso jeito, é como Deus determinou. E o que Deus determinou para quê? Para ele aparecer, ser mais Deus, ser mais santo, ser mais poderoso? Não, tudo que Deus determina é para o nosso bem. Então façamos como Ele determina, façamos como Ele ensina, não queremos mudar as coisas. Então, voltando para as orações, que naquela época simbolizava com o incenso, né? E João, quando viu isso, aí eu penso também outro detalhe, eu penso que João era um judeu, ele conhecia isso. Ele conhecia as leis mosaicas. João, ele com certeza já viu muito isso no tempo dele, lá nos rituais, né, que se tinha na sinagoga. Talvez ele já via muito isso, mas não tinha ainda discernimento de que aquele incenso, aquelas coisas simbolizavam as orações. Então, quando ele viu o incenso, ele aí, junto com as orações dos santos, ele aí ligou uma coisa com a outra, ligou o Antigo Testamento com o Novo, e aí o Antigo como um símbolo, uma simbologia, e hoje no Novo Testamento, hoje nós, na dispensação da graça, como algo que se materializou, as nossas orações, amados. E é isso que eu quero que fique assim, bem claro, bem nítido, e que você tenha plena convicção disso. Suas orações é algo extremamente importante para Deus. E quando nós temos essa convicção, né, como eu passei a ter diante de tudo isso que nós estamos aqui compartilhando, eu penso agora que quando eu for orar, eu vou lembrar disso aqui. Quando você orar, você vai lembrar dessa passagem, e a sua oração vai ser de uma oração com mais convicção de que ela vai estar subindo ao altar do Senhor, e o Senhor vai estar ouvindo a sua oração. Tenha certeza disso. Mas as coisas só acontecem, como no livro de Apocalipse, no tempo certo, na hora certa, segundo a vontade do nosso Pai Celestial. Amém, queridos? Então que o Espírito Santo de Deus testifique isso assim no seu coração agora. E nós vamos orar agora, para fechar aqui o culto de oração, pedindo exatamente isso. Agora aí, com você, eu oro e clamo a Deus: Pai, traz essa convicção mais viva em nosso coração. Tira todo e qualquer, Pai Santo, dúvida ou centelha de dúvida dentro de nós, Pai. Leva-nos, Pai Celestial, a crer. Teu Espírito que está em nós nos convença, Pai Celestial, mais ainda da veracidade da Tua palavra, de que tudo que está escrito aqui, tudo que foi colocado aqui, é para o nosso bem, e que nós devemos nos pautar, nós devemos nos submeter, nós devemos, Senhor Deus amado, nos converter cada dia mais àquilo que o Senhor determinou, porque fazendo assim, em primeiro lugar, nós estaremos te agradando, que o Senhor merece, sim, Pai, por todos os teus benefícios que o Senhor tem feito por nós, te agradar com todo o nosso viver, e te agradando, diz a tua palavra, que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós, alegrando o seu coração, nós somos fortalecidos aqui, e vamos ter muitas vitórias, Pai Santo, diante das coisas que nos sobrevêm. Então, em nome do Senhor Jesus, abre mais o nosso entendimento, ilumina mais, Senhor Deus Santo, o nosso entendimento no que diz respeito à oração, como algo extremamente importante para a igreja, para nós, nos nossos devocionais e nas reuniões aqui na congregação.
Em nome do Senhor Jesus, assim abençoa, Pai, fortalece a Tua igreja. Estamos seguindo em frente, Pai, em frente, enfrentando todas essas adversidades, na certeza de que vamos vencer, na certeza que agora mesmo, essa oração está subindo, aleluia, o Senhor está ouvindo, Pai Santo, o Senhor como que está aguardando aí, Pai Celestial, e já está programando todas as coisas para um desfecho final, em que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais dor, nem pranto, nem tristeza. Glórias ao Teu nome por isso, Pai. Amém, e que assim seja. Glória a Deus. Amém.